personagem, né? Que eles chamam 3D Character Artist, 3D Character Artist, né? É, sendo mais nojento na pronúncia, mas é legal também você saber o inglês da profissão, né? Para buscar a profissão. Enfim, eu vou dar uma introdução para vocês da pipeline em geral, tá? É, para mostrar mais ou menos, para alinhar o pessoal que está querendo começar e também para relembrar aqueles que já sabem, talvez nem sabe tanto assim, né? Então é legal, opa, saber que tinha isso aqui? Não sabia não, então talvez pode ser legal. Então isso aqui é um overall pipeline que chama, né? Que é uma coisa mais genérica, né? Voltado para produção de jogos e com focado na profissão de personagens, tá? Mas vou mostrar, é legal você saber da onde vem o seu trabalho e para onde vai o seu trabalho, né? Então esse é o intuito dessa introdução, tá? Então, primeiro você começa com uma ideia, né? Que eles chamam de concept art, né? A arte conceitual, né? Que nada mais é que a ilustração. Então, essa ilustração aqui da concept artist Tatiana Vetrova, eu vou postar o link para vocês aí no chat do portfólio dela. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Essa é a artista que fez o concept, tá? Essa foi do ArtStation Challenge. Ela fez também pro ArtStation Challenge, né? E aí eu fiz o 3D dela. Então começou com essa ideia aqui. Você começa com uma ideia do concept. E aí entra o modelo, né? Pô, o cara fala, pô, você tem aqui uma ideia, Rodrigo, eu quero fazer esse concept aqui pro 3D. Então, beleza. Daí que vem a origem, né, do trabalho. Tem uma ideia em forma de imagem. E agora tem a parte do high poly, low poly, né, 3D modeling, né? Que é a parte do modelo. O que seria isso? Seria depois você vai fazer um modelo. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo do high poly, daquele concept que você viu aqui do modelo high poly. Então essa é a etapa de modelagem aqui, né? Que pode ser também low poly, dependendo dos casos. Tá? Então aí, quando você termina o modelo, faz o quê, né? Ah, vai para UV e textura, né? Então você tem que criar UV, a gente vai ver o que que é, mas a UV em essência, né, é preparar o modelo para receber textura. Então, aqui são duas cores aqui representando duas UV7s, né? São texturas, né? Eu vou falar o que é UV direito, assim, mais para frente, mas é bem simples. Mas você tem que preparar o modelo para receber texturas. Então, isso aqui é apenas uma introdução, tá? E aí, depois vai ter aqui exemplos do que é texturas, né? De UV, né? O que é UV, né? Aqui é um exemplo bem simples, né? No modelo 3D em modelo 2D, né? Mais para frente a gente vai ver também alguns exemplos mais reais, mas aqui é um GIF animado que mostra o modelo 3D abrindo, virando, né, flat, né, virando uma imagem chapada, que é 2D. Então é igual abrir uma caixinha de sapato. Acho que a maioria das pessoas, quando criança, fez isso, né? Abriu uma caixa de chocolate, destruiu ela toda. Então, aquilo é UV, né? Basicamente. Você fez uma engenharia reversa. Você abriu 3D, virou 2D. Então é abrir uma caixa de sapato, uma caixa de bombom, tá? Isso é basicamente UV. Tem aqui outros exemplos aqui, Paper Toy, né? Que é um exemplo também que acho que muitas pessoas já viram. Né? Isso aqui é UV, aqui embaixo aqui é o UV e aqui é o 3D, né? É o mapeamento UV. Tá? Então aí mais para frente, depois que você termina modelo termina a textura, né? E aí você tem o rigging, né? O rigging e skinning seria você colocar esqueleto, né, no modelo para você conseguir animar. Então, cada ponto influencia os polígonos e aí consegue controlar a movimentação com controladores, que é bem redundante, né, controlar controladores. Mas você faz rigging e skinning. Então, o skinning é você como se fosse colocar uma pele sobre o osso, né, o esqueleto. E o rigging é equipar, né? Equipamento, né? Então você está colocando equipamento que são esses controladores que vocês estão vendo aqui para o modelador conseguir pegar e controlar a animação. Então tem aqui um outro exemplo de rigging skinning, aqui de rosto. Né? Então aqui no lado direito tem controladores, e aí o animador consegue selecionar uma parte da sobrancelha e animar, né? Então isso aqui é um rig mais complexo, né? Tem blend shapes, né? Que é deformadores. Então que é também um dos trabalhos do modelador junto com
a equipe de rigging. E tem aqui outro exemplo. Olha lá, outro exemplo de controladores, né? Então o animador está segurando ali a sobrancelha, puxando para cima, para baixo. Então isso aí já envolve a etapa do rig, né? Ele cria esses controladores para o animador conseguir manipular o modelo, tá? Aí depois tem a animação, né? E no caso, lembrando, isso aqui é o ciclo para jogos, né? Então são tipos de animações que você vai ver ou você vai ouvir falar numa produção. Né? Vai ter ciclos de animação que chama de ou cycle ou loop, né? O cycle seria o ciclo que só toca uma vez, e tem o loop que repete, né? Então aqui um exemplo aqui de loop, quando você anda, corre, né? É um loop, né? É um ciclo que repete. Então ele chama de loop. Tá? Isso é mais correr, andar, por exemplo. Respirar é um ciclo. E tem outros exemplos aqui de que não se repete. Então, peraí, isso aqui é outro. Esse aqui é um ciclo que não repete. Igual, por exemplo, o jacaré ele tá dando uma mordida. Ele não faz um loop perfeito, ele repete, mas não é um loop perfeito. Então, isso aqui é quando você aperta o botão atacar, por exemplo. Apertou o espaço, ele toca a animação uma vez só e vai para o ciclo de idle, né? Que é o ciclo de que ele fica parado, respirando, por exemplo, que fica em loop. Então, são ciclos diferentes, são termos diferentes, né? Loop e ciclo sem repetição. Aí tem também animação para gameplay, que é isso aí que você viu, né? Do jacaré, por exemplo, do homem correndo. São animações que você usa em gameplay, né? Quando você controla o personagem. E tem animações de cinematic, né? Que são um trailer, como se fossem trailers ou filmes, né? Que quando você está jogando, chega numa determinada cena, toca o play, mostra um vídeo ou em tempo real ou pré-gravado, né, pré-renderizado que eles chamam, e aí mostra, né, uma animação como se fosse filme, né? Então isso aí chama de cinematic, tá? Você vai ouvir falar desses termos. E tem o model setup dentro da engine, né, dentro do motor do jogo, né, traduzindo. Que aí você vai colocar os shaders, que é os materiais, colocar a animação, colocar o modelo, né? Definir o level, né? Montar o level, né? Com o environment, né? Com o cenário, com os acessórios, colocar som, efeitos, músicas, né? Montar todo na engine, né? Então aqui um exemplo do GIF dentro da Unreal, né? O cara mexendo no setup do personagem aqui. Só um exemplo bem simples, só para exemplificar. Então você carrega tudo aqui, né? Então essa é a etapa que você vai ver esse ciclo. Aí tem também a programação, né? E aí tem vários setores de programação. Eu não sou programador, né? Mas eu sei que tem, né? Quem é programador sabe que tem especializações, assim como na arte, né? Tem um cara que modela só criatura, outro modela só personagem, por exemplo. São especializações. Então aqui tem, você vai ouvir falar de interface de usuário, que é o UI, né? Tem gameplay, né? Programação de gameplay, programação de AI, né? Que é de inteligência artificial, programação de câmera, programação de efeitos, né, de shaders, né, que é você vai controlar o shader, tem programação para isso também. Tem de som também, você pode programar, né, via código em alguns casos. Né, e tem também de ferramentas, que eles chamam de technical artist, né, que é o artista que entende o lado do artista e também programação. Ele cria ferramentas para facilitar a montar o cenário, por exemplo, agilizar o processo de criação do artista, por exemplo. Então são etapas. Eu falo, olha só, legal, eu gosto de programar gameplay. Quando eu estava estudando programação, eu gostava de programar gameplay, assim, é o que eu gostava mais. Assim, a interação, né? Quando apertar o botão, ele pula, por exemplo. Esse é um gameplay, né? É um exemplo. E aí você vai ouvir falar de termos, né? Prototypes, né? Que é protótipo, pré-alpha, alpha, beta, que eu acho que a maioria já ouviu falar, né? O usuário final vai ouvir beta, né? Bastante para testar e final release, né? Então são termos que você vai ouvir falar e aí você vai falar update packs, né? Bug fix, né? Então vai ter termos, cada estúdio chama um termo, né? São só nomes genéricos aí, só para vocês terem noção, né? Então isso aqui se repete, né? Então no protótipo eu faço tudo isso aqui.
Faz desde o modelar, tem um concept. Aí faz o modelo, abre o V, faz a textura, manda para o rig. Aí o rig faz um sketch de rig, faz um sketch de animação e manda lá para o engine. Aí o programador pega aquele modelo, começa a programar e fazer os testes. Ele fala, ó, zoou, volta tudo. Aí mostra de novo. Muda isso aqui. Você vai fazer isso aqui um ciclo, entendeu? Então é importante você conhecer a pipeline, o ciclo de produção. Vai te ajudar muito a evitar problema, a não fazer uma roda quadrada, entendeu? Olha, quadrado é mais bonito, mas a roda é redonda, entendeu? Se você fizer quadrado, não vai funcionar aqui, porque a roda é redonda. Então o programador vai ter conflito com o artista. Então você tem que entender esse básico. Parece óbvio, mas acredite, não é óbvio. Se você está começando, isso não é óbvio de jeito nenhum. Então é importante você conhecer esse ciclo aqui, ter pelo menos a mínima noção. Quando você vai conversar com um cliente, você passou na entrevista lá, ele vai trocar ideia com você, ele vai querer saber se você entende o processo de produção do estúdio. Você, ó, esse cara aqui, ele entende. Ele nunca trabalhou, mas ele, nossa, ele já conhece aqui. Pô, que legal, esse cara aqui vale investir, entendeu? Entendeu? É até bom para você. Você já vai saber, vai chegar preparado no trabalho e vai entender que você vai fazer, vai funcionar, né? E não vai perder tempo da equipe, né? E nem seu tempo, né? Então é importante, tá bom? E aonde eu encaixo aqui, né? Nessa pipeline? Eu encaixo nessa parte aqui. Então são duas categorias aqui, né? Então um artista de games, né? Ele é até considerado um pouco generalista em alguns casos, né? Porque ele sabe mais de uma profissão, né? Que é o modelador e de textura. Né? Tem estúdios muito grandes que você só vai fazer textura, por exemplo, ou shade, né? Que é o material. Então tem estúdios bem específicos, assim. Tem estúdios que você vai fazer só o high poly lá, você não vai nem fazer o low poly, assim. Tem estúdios que você vai fazer só o low poly, que acontece muito em outsource, né? Estúdio terceirizado. Então tem várias situações, mas é importante você saber os ciclos, você saber os dois. O low poly, o high poly e textura, né? Que a função do modelador para jogos, tá? Geralmente. Isso lá fora, né? No Brasil também, mas lá fora isso é esperado você ser especialista em alguma coisa. Em estúdios menores é esperado você ser um generalista. Então, às vezes, você vai saber uma etapa anterior à sua, que é concept. Por exemplo, a Vicky, ela sabe desenhar. Então, é uma vantagem. Ela tem um diferencial. Então, se ela saber modelar e desenhar, pô, ela pode suprir a necessidade de um estúdio menor, que não tem concept art. Ela pode ajudar a criar um concept, já com 3D, porque ela tem esse conhecimento. Então, isso é um skill a mais, né? Uma habilidade a mais. E aí, às vezes, você vai ter que saber uma coisa depois do seu, que é um rig. Ó, você sabe fazer rig? Legal. Sabe fazer um pouco um rig básico aí? Pô, beleza. Então, pô, às vezes você vai abraçar uma quantidade de trabalho com responsabilidade maior, né? Por falta de pessoas naquele estúdio, né? Então, são coisas que você pode pensar, mas você só vai saber se você vai fazer isso se você conheceu as outras etapas. Então, por isso que eu sugiro pesquisa. Pesquisa o básico, pelo menos, nem que seja genérico, igual o que eu fiz aqui, mas já vai te ajudar a saber onde você encaixa. Porque às vezes você nem sabia que existe. Pô, tem alguém, um cara lá que só faz animação para cinematic. Eu gosto de animação, mas eu faço só animação para cinematic. Será que tem trabalho para mim? Entendeu? Ah, tenho. Pô, tem um cara que faz animação para cinematic. Então você pode ser um cara do time de cinematic e o outro time de gameplay, entendeu? Animador diferentes. São duas turmas no estúdio. Então, estúdio maiores às vezes tem duas galera. Tá entendendo? Tá bom? Então eu dei essa pequena introdução assim para realmente trazer o pessoal para quem ainda está começando, tá? Aí tem também como você vai buscar vaga se você não sabe o nome, né? Então aí o ArtStation Jobs novamente eu vou postar no chat para vocês. O ArtStation Jobs é um bom lugar para você começar a pesquisar nome de vagas, nome de profissão. É importante, porque aí você começa a se familiarizar com o que o estúdio precisa, o que ele está buscando. E aí você vai buscar ajuda, seja um curso, estudar sozinho, não sei. Você vai saber para onde ir, né? É uma direção, tá? Então aqui tem vários nomes, né? Então aqui, por exemplo, só para passar bem rápido aqui, tá? Mas só para vocês terem a noção de 2D, né? São nomes que eu pesquisei no próprio ArtStation, tá? Então pode ter coisa aqui que nem saber que existe.
Tem diretor de arte, né, lead 2D artist, né? Tem concept artist, né, que é o artista conceitual que faz ilustrações, né? E dentro do concept art você pode especializar em character design, né, fazer ou creator design, né, fazer só criaturas, ou environment, né, fazer só cenário, props, né, que é acessórios, né? Ou especializar em industrial design, né, que é tipo fazer coisa industrial, né, igual coisas mecânicas, né, carro, né, hard surface, né, é, arma, por exemplo, né, coisa industrial, né, que exige uma lógica por trás para construir aquilo, né, não que os outros não tenham lógica, mas ela é só uma coisa mais além da artística, né, é mais metódica, né, exige um conhecimento de processar alguma coisa, né? Tipo, tem uma ordem para criar as coisas, né? Então, essa profissão aqui em Industrial Design, tem até faculdade sobre isso, né? Que é um erro bem comum, vou fazer Industrial Design pensando que tem design, que a gente pensa o design como arte, né? Mas na verdade é projeto, né? Então, é um erro comum, assim. Eu entrei no web design pensando que tinha de desenho, assim, não tem nada a ver. Você é um projetista de site, né? Na real, assim. Mas é legal conhecer essas coisas para pesquisar as vagas, né? E aí no 3D, né, tem uma porrada aqui, ó. Quantas vagas tem? Isso não é nem, acho que metade que eu acho, porque é muita vaga. Então tem 3D generalista, character design, que é diferente de character artist, né? O character design está mais conceitual, então você vai fazer mais desenho no 3D, né? Já vai fazer lá o ZBrush. Não necessariamente o seu modelo está pronto para produzir, né? Para usar na produção, ele é apenas conceitual, né? Ele vai usar lá o 3D e vai fazer um paint over, né? Fazer um desenho em cima, né? Fazer um render, né? Eles chamam, mas não necessariamente ele está pronto para ser produzido. Ele vai ser considerado como um concept, né? Aí vai passar para o artista de produção, que geralmente é o character artist, que vai fazer para a produção, preparar para a pipeline que eu mostrei para vocês lá, fazer o high poly, low poly, retopologia, UV e assim por diante. Preparar ele para o que o estúdio precisa. Se é para jogo, se é para estátua, se é para miniatura, não sei. Cada estúdio vai ter a sua necessidade. Então, o concept design você pode trabalhar, né, fazendo desenho, entre aspas, mas com 3D, né? E tem de criatura, tem environment, prop arts, hard surface, rigger, animador, de textura, shader, que também alguns chamam de material, né, de materiais. Tem de efeitos especiais, level designer, technical artist, que é o meio termo entre o programador e o artista. Tem dois conhecimentos. E aí tem um programador também, você vai ouvir falar de várias disciplinas da programador, né, de gameplay, de interface de usuário, né, de inteligência artificial, shader e ferramentas que entra na disciplina do Technical Artist também. Então tem várias. Se você é um programador que gosta, tem várias disciplinas que você pode especializar e tem bastante vagas, assim, sobre bastante demanda, que é uma área difícil mesmo. E não que as outras não sejam, mas tem mais pessoas, não tem tantas pessoas interessadas na profissão, em, comparado ao artista, né? E aí tem sound designer, né? Que você pode especializar para música, fazer voice over, né? Que é a dublagem, por exemplo, né? Fazer a narração, né? Ou fazer os efeitos especiais, né? O som de efeitos especiais e viver disso, entendeu? Então, é, são especializações. Se você gosta de música, pode ser uma área que você pode atuar, né? Como um músico de jogo ou efeitos especiais, né? Ou fazer voz para jogo, né? Enfim, é só um exemplo e novamente você pode achar lá no ArtStation/jobs, é um bom começo, tá? Até aqui tudo beleza, Vicky? Tá tranquilo? Sim. Uhum, muito bom. De boa, né? Beleza, pessoal? Beber uma água aqui. Beleza. É bastante coisa, você já viu, né? E Ma- você ter exemplificado foi bom porque eu percebo que tem muita gente com dificuldade de nomenclatura. Sim, é difícil a gente buscar uma coisa que a gente não conhece, né? Então, até no Google ele fica louco. Você digitar uma coisa lá sem saber o que é, ele fica, o que você quer o quê, meu filho? Ele fica meio perdido. É difícil. Então, justamente é por isso que eu faço esses estudos, assim, esse mapa mental que eu fiz. Ele é do site gratuito. Você pode fazer, chama Mindmaster.
É gratuito, lá tem uma versão gratuita. Você pode fazer um mapa mental, né? Ou usar um bloco de notas, sabe? Do jeito que você achar mais fácil. Ou usar um caderno. Cada pessoa vai ter um jeito, né? De adquirir aquela informação, né? Então, usa as ferramentas que você tem disponível, tem várias coisas gratuitas, e às vezes o menos é mais, um bloco de notas, um caderno resolve para você, sabe? E até depois você descobrir outra ferramenta que tem mais recurso, né? Então não precisa esperar a ferramenta perfeita para começar o que você quer, né? Bota a ideia no papel, né? Anota, né? Não deixa isso só vagando, não, que você não vai lembrar, né? Com o tempo. Enfim, mas e aí eu vou fazer um pequeno passo a passo, mais ou menos, da pipeline em geral, assim, que eu utilizo hoje, que eu aprendi, né, durante os anos trabalhando e estudando também. E só para ter não, uma ideia geral, uma introdução e mostrar os exemplos aqui, né, para ter um contexto da pipeline em geral que eu utilizo para projetos real time, né? Eu falo real time que pode ser jogos, pode ser para entretenimento, pode ser para treinamento, né? Simulação, que ele chama Serial Games. Acho que é games sérios, né? Se for traduzindo. Que é usado para educação online, né? Geralmente, e-learning, né? Que é conteúdo educacional à distância. E então tem vários setores, né? Então, às vezes tem uma necessidade de projeto real time, mas não necessariamente é para entreter, né? Para jogar, né? Pode ser para treinamento também. Então tem vários, igual medicina, por exemplo, tem um mercado vasto de 3D, né? Para quem quer aprofundar também. Enfim, então são essas três etapas principais aqui, o High Poly, Low Poly UV, tá com a mesma cor aqui para exemplificar em grupos, tá? Mas geralmente eu divide em três etapas principais, o High Poly, né, o Low Poly, que engloba o contexto do UV, e textura que quebra em duas etapas aí, Bake Textures e Textures. É legal quebrar isso em etapas porque existe trabalho específico. Às vezes você vai fazer só o high poly, às vezes você vai fazer só o low poly, às vezes só o UV, às vezes só bake textures, às vezes só textura. Às vezes tudo isso, ou às vezes um grupo disso, entendeu? Então é legal você saber que dá para também buscar trabalho específico. Falar, pô, eu gosto só de fazer o UV, tem trabalho para mim? Pode ter. Mas geralmente com o V você vai ter que saber o low poly, entendeu? Ou que é retopologia. Então, às vezes vai ter trabalho só de retopologia UV, por exemplo. Que geralmente você vai encontrar em terceirizadas, né? Estúdio terceirizados. Ah, eu gosto só de fazer high poly. Tem trabalho? Tem, mas geralmente você vai achar mais em estúdio. E para fazer só high poly, provavelmente você é um sênior dentro do estúdio, um cara que é mais criativo, né? Já é um cargo maior, né? Que vai definir o design, né? E não necessariamente vai estar pronto para produção, né? Então, mas são cargos mais altos, é mais difícil. É a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Mas nem necessariamente você vai fazer só isso, tá? Beleza. O que consiste o high poly? Então vamos lá. O que é esse tal do high poly, né? Esse aqui é onde deu um exemplo aqui. O high poly é isso aqui, né? Daquele exemplo daquele concept, né? Novamente, a arte conceitual da Tatiana Vetrova. Eu vou postar o link para vocês aí no chat de novo, tá? Ela que fez o concept, tá? E aí eu fiz aqui o 3D. Esse aqui é o high poly, tá? E aí eu tenho aqui um modelo no ZBrush. Então aqui ele tá com 64 milhões, aqui tá pesado pra caramba. É por causa que tem detalhes detalhes de pele, né? Nela, se eu der um zoom maior aqui, ela tem uns detalhes bem de pele aqui, que embora não é perfeito, mas já dá a sensação de uma pele, né? Não é de longe perfeito, mas é o suficiente, entendeu? Então tem coisas que você vai notar assim na produção de jogos que você não precisa ser perfeito para ser eficiente, assim. Então, não confunda perfeição com eficiência, tá? Então, não seja perfeito, seja eficiente. Então, não adianta eu fazer os poros aqui corretamente, anatomicamente perfeito aqui, mas se num jogo ele vai dar o zoom de longe, assim, nunca vai ter zoom de perto. Não vai nem ver aquela verruga na testa, tá, tá entendendo? É, tem coisas que você tem motivos para fazer isso ou não. Ah, vai ter zoom, não vai ter zoom de câmera? Eu preciso? Não preciso? Ou só preciso para ajudar o shader um pouquinho, para ter a sensação de pele, sabe? Então você tem que saber jogar com o tempo que você tem, né? E com a necessidade do estúdio, tá? Então aqui é um exemplo, né, do high poly, tá? E aí, mas o high poly é só fazer ZBrush? Eu falei, não.
Não é só fazer ZBrush. Tem muita coisa aqui que rola. Primeiro é o planejamento. Você tem que planejar. Antes de começar a fazer, se você não tiver um mínimo de planejamento, você tá lascado. E esse planejamento é bastante coisinha. Primeiro as coisas técnicas, né? A análise de concept, a gente já vai entrar. Mas vamos ver as coisas técnicas quando você tem a reunião com o cliente. Coisas que você pergunta pro cliente. Olha só quanta coisa, eu não sabia que tinha tanta coisa. Tem, porra, nossa. Olha aqui, ó, polycount. Polycount é a contagem de polígono, tá? Contagem de número de polígono. Então, triângulos, né? Por exemplo. Vai ter 10 mil triângulos, 100 mil triângulos. A Vic mesmo tá fazendo um joguinho, né? Com o Djaime, né? Aí elas têm aquela dúvida. Esse personagem aqui vai ter 5 mil triângulos, 10 mil, né? É uma dúvida. Se você não perguntar, você não vai nem começar o trabalho. Eu falei, opa, como assim? Eu tenho que saber. Se eu não souber, eu não vou conseguir fazer o limite. Eu vou passar do limite ou vai ser muito menor do que eles precisam. Então você tem que saber. Essas perguntas você faz na hora do cliente mandar o trabalho para você. E aí, qual o polycount? Ele falou, olha, polycount, caramba, o cara já chegou com essa pergunta. O cara tá realmente pergunta na veia, né? Aí o cara vai falar, o polycount é 10 mil triângulo, por exemplo. Esse personagem, por exemplo, foi 100 mil triângulos que eu tinha para fazer. Então eu tinha que usar 100 mil triângulos para fazer tudo. É bastante, mas dependendo do que for, é pouco. Ainda eu precisava mais para o cabelo. Aqui é só o high poly, só. Mas é só um exemplo. Outras perguntas. O V7, que é a quantidade de UV que a gente vai ver. Eu já viu sobre isso, né? Que é para você texturizar, tem que ter o V7, que a gente vai ver também no modelo. Quantas UVs vai ter, né? É um exemplo aqui que eu mostrei para você. Essa aqui, por exemplo, tem duas UV sets de 4K, que aí entra na outra pergunta que é a resolução. Né? Qual resolução vai ser o seu mapa? Vai ser 32 pixels, 64, 128, 1024? A partir do 1000 aqui, tá? Quando começa a entrar no 1000, eles começam a chamar de 1K, 2K, 3K. Esse K em inglês é quilo, tá? Significa 1000, né? Então, quando eles falam K, é 1000. Tá? Então, você vai ver muito o termo 1K, 2K, 3, 4K. É sempre múltiplo de 2, né? Multiplica o resultado por 2. Você tem esse 1024, multiplica por 2, vezes 2, vai dar 2048. Aí você tem esse resultado. 2048, multiplica por 2, vai dar o dobro. Sempre o dobro do resultado, tá? Então, sempre se chama múltiplo de 2. Por que 2? É por causa do binário. Por que binário? Binary digit, bit, né? Um byte. 8, né? Então você começa a fazer a contagem. Então por isso que é 1024, né? Se eu dividir por 2, vai chegando até chegar ao número 2, né? Chegar tipo 0 e 1, né? Então tem um porquê desses números, né? Ser quebrado. Por que ele não é redondo, né? É por causa disso. É por causa do binário, tá? Bit, né? Um bit, né? Que é o binary digit, que é dígito binário, que é 0 e 1, né? Que é o que o computador entende melhor e é mais eficiente, tá bom? É só essa curiosidade, assim. Aquelas culturas inúteis que você acha inútil, mas olha só que bacana. Só uma coisa a mais. Mas, enfim, target, né? Qual vai ser o target? Vai ser para mobile? Vai ser para console, PC, web, browser, né? Que pode ter jogo para web, né? Ou vai ser VR, né? Que é realidade virtual. Vai ser a realidade aumentada, que eu nem coloquei aqui também, que é outra coisa diferente. Né? Um aumenta a realidade, né? O outro é realidade virtual por completo, né? Você tem a imagem e você coloca o 3D em cima de uma imagem. Essa é a realidade aumentada. Você está aumentando uma realidade. E o outro, realidade virtual, quer dizer que vai ser totalmente virtual. Vai ser todo o cenário vai ser virtual, né? Até o seu personagem. Não tem nada necessariamente real ali, né? Ele está simulando. Enfim, mas vê só, são perguntinhas bestas, né, que você faz. Pô, qual vai ser o console? Vai ser PlayStation 5? Pô, então o hardware é mais forte, né, que o PlayStation 4, né? Então, pô, então eu posso usar mais polígono, quer dizer? Então por isso que eu posso usar mais polígono? Legal. Pô, é bom saber. Quer dizer que eu tenho mais espaço para trabalhar. Legal. Então a resolução eu posso usar mais também? Em vez de ser 1K, pode ser 4K, por exemplo. Olha, então vai ter mais qualidade. Então, o nível técnico é maior. Então a exigência técnica e artística vai ser maior. Então, e com isso eu já tenho uma previsão. Opa, eles vão precisar de detalhe. Então eu já tenho que ficar ligado. Então não são perguntas perdidas. Você faz essas perguntas, você mata um monte de coisa que você vai estar com dúvida lá na frente, durante o processo, quando está acontecendo. Você já meio que vai pesquisando antes. Porque isso aqui são perguntas que você vai fazer para tirar dúvida.
entendeu? Justamente dúvidas do cliente. Texture Workflow, que é o quê? São três basicamente que hoje em dia que eu percebo assim, né? Tem, mas você pode resumir em duas, mas são três assim, se você for pelo que eu vi, se levar ferro e fogo são três diferentes. Tem o hand painted, né, que são a pintura à mão, por exemplo. Esse aqui é um exemplo do joguinho lá que eu trabalhei, que é hand painted para mobile, polycount 1100 triângulos. Era o que eu tinha para trabalhar, 1100. Se passou, fudeu. Volta, lascou. Volta. Passou um, já era. Não pode. Ah, por quê? Não, que vai ter mais de 100 personagens na tela. Um triângulo aí, se tiver a mais, e todos tiver a mais um, aumentou 100 triângulos aí, que vai baixar a performance 5 FPS. Porra, aí, só por causa disso. Então, às vezes você tem que seguir a risca alguma coisa. Então, é restrito. Aí, olha lá, resolução 512. Pô, 1000 triângulos, 1100 triângulos, 512 de textura, hand painted, que foi pintura à mão. Não tem normal map, não tem só um ambient occlusion para ajudar um pouquinho no início, mas é tudo pintado à mão. Assim, é só o diffuse color, né, que eles chamam, que é a cor. Tem que simular sombras, detalhes, luz na textura. Então, para quem já tem facilidade de desenhar, isso ajuda também na hora de pintar, né? Não necessariamente desenho e pintura é a mesma coisa, mas são conceitos que ajudam, né? Na coordenação motora, por exemplo, né? Então, quem desenha tem uma facilidade para aprender a pintura, né? Então, porque treinou a coordenação. Quem anda tem a facilidade para aprender a correr, entendeu? Quer dizer, parece óbvio, mas não é. Nada é óbvio para quem está aprendendo. Então, é, não tem problema fazer pergunta que não parece óbvio, assim, ou óbvio, tá? Que você vai aprender. Quando você para pensar, fala, nossa, isso aqui eu não prestei atenção e faz mais sentido eu aprender a origem, o fundamento, do que tentar fazer uma coisa complexa. Beleza, hand painted é isso, é pintura à mão. Então, jogos que tem League of Legends, por exemplo, é pintura à mão. Tá? Então, são trabalhos. Você vai perguntar. Imagine só se você não tem essa competência de pintura à mão. Aí você vai falar na entrevista, pô, infelizmente esse trabalho aí, eu percebi que vocês se confundiram, vocês viram algo lá que parecia handpaint, mas não é, tal. Eu não tenho essa competência técnica. Aí a conversa acabou por ali, né? Tipo, ó, não é para mim esse trabalho, né? Eu, a minha competência é essa, é PBR. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então vamos ver as outras aqui. Tradicional workflow, né, que é o old school, né, a velha escola, que são coisas que, igual essa daqui, por exemplo, é um workflow tradicional, mas parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Tem mapas diferentes, né? Então um exemplo de mapas aqui que eu utilizei para aquele personagem aqui, o Gargoyle, que é esse daqui, para quem quiser um personagem para ver. Ele aqui tem esse projetinho aqui, vou postar para vocês um link, vocês podem ver com mais calma aí. Aqui tem até o 3D para vocês verem aqui. Tá, tem para ver o modelinho 3D. Mas esse daqui é um old school, foi feito para mobile e ele queria só esses três mapas. Então é bem específico. Então não tem um ambient occlusion, por exemplo. Isso aqui não é PBR, né, que é um outro workflow de textura mais recente, né, que é mais realista com a iluminação, né, cálculo de luz é melhor, tudo mais. É, enfim, aqui é specular workflow que eles chamam, né? Que você usa o mapa de specular para specular se você buscar no dicionário, especular, se eu me lembro, é espelho, tá? Que ele reflete a luz, assim. Então, qual o nível de reflexão que vai ter a luz, a intensidade da luz, assim. Então, quando você busca a origem dos nomes, você começa a entender porque ele chama assim. O diffuse, a cor difunde, e aí você enxerga, né? Então, você só enxerga por causa da luz. A luz é cor, assim. Então, é por isso que ele tem esse nome diffuse. Então, você começa a entender os nomes, né? E normal é mais complexo, mas é direção de alguma coisa. No caso é do normal map, é um mapeamento por pixel que tem a direção da luz. Quando a luz está numa direção, bate naquele polígono que tem aquele pixel da textura, vai mostrar um detalhe, né? Ou sombra ou luz, que vai dar a sensação de detalhe, né? Então é um mapa de detalhe. E esse aqui é um specular, um mapa de reflexão, né? De intensidade e cor do brilho, né? Então o brilho pode ter uma cor amarelada, por exemplo.
enfim, e diffuse é o mapa de cor. Então, são coisas bestas que se você perguntar, você já muda o workflow. Você já percebeu que esses dois são já diferentes. Um que é a pintura tudo resolvido numa textura só e o outro já tem três, por exemplo. E o PBR, que eles chamam de Physics Based Rendering. Esse aqui já é o workflow mais utilizado hoje, né? Que tem outros tipos de materiais. Isso aqui já tem mais mapas complexos aqui. Se eu abrir aqui um exemplo. Opa, aqui sem querer eu apertei o Topogan aqui. Não é, o Topogan não é agora não. O Topogan é um programa de retopologia. É, deixa eu só fechar aqui por causa da memória RAM. Depois a gente vai ver isso. Aqui, deixa eu pegar aqui exemplo de textura aqui. Ó. Olha os mapas de que tem no PBR aqui para essa personagem. Já tem muito mais mapas que eu posso usar, né? Isso aqui são mapas que foi usado para fazer o Substance Painter, né? Para conseguir fazer a textura no Substance Painter, eu tive que fazer esses mapas que eles chamam o processo de bake, né? Bake textures, que a gente vai ver mais para frente. Mas só para vocês verem, olha só quanto é mais complexo, é muito mais técnico, né? Só para você ter ideia, olha, isso aqui é o tanto de mapa que eu tenho que ter para criar o diffuse aqui. Então, mesmo eu não tendo, vamos dizer, competência artística de pintar à mão, eu consigo, se eu conseguir modelar, eu consigo fazer uma química, né, por layers, né, uma alquimia e fazer parecer hand painted, sem nenhum conhecimento de pintura. Óbvio, se você tiver conhecimento de pintura, textura, iluminação, cor, isso te ajuda artisticamente, né? Mas isso aqui, com esses mapas aqui, com esses ingredientes, eu consigo juntar eles e fazer parecer bonitinho assim. Óbvio que depois você pode corrigir a cor, tudo, mas ajuda, entendeu? A mão na roda. Se você tiver o high poly, você consegue extrair esses mapas. Então a gente vai ver isso mais pra frente. Tá? Então são exemplos bem simples. Você viu que eu nem passei da primeira parte. Olha só quanta coisa. Se você não souber isso aqui, ou nunca ouviu falar disso, é, o cliente vai perceber. Ele vai falar, pô, esse cara não tem experiência. Esse cara aí lascou. Eu não sinto confiança. Eu acho que vamos começar aqui com um projeto menor do que a gente preveu, né? Porque esse cara aqui, eu gostei do portfólio, mas não sei se ele vai entender a pipeline, não sei se ele está sacando o que é polycount, o que é UV7, o que é resolução de textura, sabe nem o que é PBR, né? Eu falei PBR para ele, ele lascou. O quê? Não sei não, entendeu? Então, eu recomendo, né? Estuda sobre isso, pesquisa. Onde eu estudo, Rodrigo? Onde pode estudar? Tem um Polycount, fora do Polycount é um bom lugar para começar a ver esses conhecimentos técnicos. Aqui no Wiki, na página do Polycount, tem aqui esse Wikipedia, aqui do Polycount, eu vou postar o link para vocês. Tem aqui, ó, disciplinas de artes. E aí tem uma coisa legal aqui, tem aqui o glossário, que é o vocabulário. Então, vocabulário, né, aprende, né, se acostuma com esses nomes, que isso aqui você vai ouvir falar em algum momento da sua vida na carreira de 3D ou artista de 3D, tá bom? Então é legal você se familiarizar com esses termos, né? E cada nome aqui explica o que é, né? Blá blá blá, fala disso, disso, disso. E aí você começa a pesquisar mais coisa. Um link, às vezes tem mais links e te leva um conhecimento que você abre mais 10 conhecimentos, entendeu? E aí quando você vê, você já está imerso assim, você está aprendendo tanta coisa, né? Você está até bêbado, né? De tanto conhecimento que você pode adquirir só de abrir um conhecimento que você não sabia, né? Então é legal, eu acho bacana. Então por isso que, novamente, pode responder aquela pergunta. Se você gosta do que faz, você acha que se eu não gostasse do que eu faço, eu faria isso, assim? Eu iria a fundo a esse ponto, né? Eu talvez eu nem estaria aqui falando com vocês, entendeu o que eu quero dizer? É, então você tem que gostar, né? Senão você não vai ter saco para aprender nada, né? Você vai ser medíocre, né, naquilo que você faz. Então gosta do que você faz, é o primeiro passo para ter um caminho melhor, assim, né? Seja lá o que você vai fazer, se vai ser profissional nisso ou amador, não importa. Se você gostar, todo mundo vai falar: Nossa, você não trabalha com isso? Nossa, você é amador? Caramba, nossa, você tá melhor que aquele cara que trabalha lá, que faz na Disney. Porra, nossa, sério? Aí o cara se sente até: Nossa, você podia trabalhar na Disney, menino. Entendeu? É um exemplo, né?
Você vê muita gente assim, né? Que faz alguma coisa por hobby e você ouve elogios assim, nossa, ele faz tão bem, parece que ele é profissional, né? Mas ele, nossa, tá fazendo como hobby. Legal. Enfim, vamos continuar. Output de arquivos, né? O tipo de arquivo, você vai precisar o quê? FBX, OBJ, né? Quais imagens, né? Arquivos editáveis, se é PSD do Photoshop, ou o Substance Painter, o ZBrush, né? Isso é coisas técnicas, assim, para você já se precaver. Pô, ele vai precisar de Substance Painter. Eu não tenho Substance Painter aqui, eu nem sei Substance Painter, eu só sei Photoshop. Aí lascou, será que eu vou conseguir trabalhar? Você negocia, pô, eu ainda não utilizo Substance Painter, eu uso o 3D Coat. Tá tudo bem se eu só exportar os mapas para você? Você consegue negociar, entendeu? Então é legal saber, né? O que ele precisa. Por isso que entra na receita de bolo. Lembra das vagas lá que eu falei para você? Tem lá a receita de bolo, né? Tem lá quais softwares, né? A responsabilidade que você vai ter, o que você vai precisar entregar. Aquilo são dicas, né? Direções que você precisa ter para fazer o job. Se você tem tudo isso aqui, você está fazendo tique aqui, pô, tenho, pô, já sou pro job, é meu, é para mim. Então, se não tem uma coisa que é importante, pô, será que tem algo alternativo, né? Um software que faz algo parecido? Então, você negocia. Não é por causa de um software que eles vão deixar de, às vezes, fazer um trabalho com você, dependendo da profissão, tá? Modelador, por exemplo, é mais flexível. Por exemplo, eu uso Blender, mas lá o estúdio usa Maya, ou Max, ou Modo, ou qualquer outro software, Cinema 4D, não sei. Aí eu não tenho a licença do software. Eles vão deixar de fazer esse trabalho comigo? Não. Por quê? Eu sou modelador e o modelador consegue exportar FBX, OBJ. Serve para você? Serve. Então tá tudo certo, resolvido. Problema resolvido. Software não é o problema nesse caso. Agora, se você é um rigger ou um animador, geralmente você vai trabalhar com o software do estúdio, né? Ou, no caso, ou é Maya ou Max, na maioria das vezes. Então, aí nesse caso, sim, se você é rigger ou animador, provavelmente você vai ter que usar, dificilmente você vai usar o Blender, tá? Mas tem também estúdios que usa apenas Blender, assim, que faz tudo com Blender, assim. Então, tem mercado para você só tem que buscar os lugares, tá? Então você tem que saber as limitações que você vai encontrar, beleza? Aí outra coisa aqui, estilo próprio ou seguir um estilo existente. Lembra esse aqui que eu mostrei? Esse aqui é um estilo existente, né? Eu já tinha esse estilo estabelecido no jogo. Eu tinha que copiar o estilo, né? Tem que ser adaptado ao estilo que existe. Então eu tenho que respeitar isso, eu tenho que seguir a guideline deles. Falar, ó, por isso que tem art test, tá? É uma forma de realmente, como o nome fala, é testar a sua arte, para ver se você adapta tecnicamente, né? E artisticamente para o projeto. Né? E mesmo você sendo um portfólio top, assim, às vezes seu portfólio não tem nenhum projeto que responde essa dúvida de quem vai te contratar. Então faz um art test para ver se você adapta, né? E às vezes é até bom fazer para você sentir se você vai gostar do projeto, e tal. Então é como se fosse um art contest, né? Um desafio aí para você ver se você dá conta do recado, né? Antes de pegar o trabalho. Então é uma forma de você se conhecer também. Beleza? Então, ou o estilo próprio, quando caso do estilo próprio, quando não tem um estilo estabelecido, aí você vai ajudar o estúdio, também pode acontecer. Então, eles tem casos que o estúdio fala, ó, eu gostei desse projeto que você fez aqui dessa moça aqui, da Blacksmith. Gostei bastante. É um projeto que a gente está fazendo que tem um estilo parecido com esse que você fez. Então esse personagem tem esse concept e aí a gente quer esse estilo aqui de 3D. Pô, legal, é o estilo que você fez. Pô, que bacana. Então é uma liberdade criativa maior. Então você vai se determinar um estilo às vezes do projeto. Isso acontece mais em estúdio menor, em estúdio bem pequeno, assim. Então, mas pode ser tão legal assim, entendeu? É um projeto que eu acho até mais legal do que projeto conhecido, assim, na real, assim. Como artista, eu acho muito mais gratificante você ter a liberdade criativa do que ficar amarrado, entendeu? Então, só pra ter nome, sabe? É legal, mas, tipo, pô, por dentro você vai, às vezes, estar, né, insatisfeito, entendeu? Então, às vezes, você tem que buscar um equilíbrio de coisas que você gosta, né, com coisas que vai te trazer também reconhecimento profissional para o próximo projeto, né? E assim você conseguir evoluir. Mas, enfim, são coisas para pensar. Referência e exemplos de estilo 3D, né? Você
pede referência. E aí, você tem algum jogo que você já conheceu? Ou um jogo que você tem como referência? Ou filme, alguma outra arte? Para eu saber o estilo artístico, né? Você pergunta. Que aí ele vai te mostrar, já temos aqui, um projeto já existe, é só você copiar esse daqui que está aqui, por exemplo, essa imagem aqui. É desse estilo que a gente está indo, aí você já entende, né, o que é, o que não é, e aí já responde muitas perguntas, né, também. E aí, se vai ser animável ou vai ser estático, né? Que às vezes a arte é para render estático, né? Igual publicidade, assim. Ah, não, essa aqui é uma arte publicitária, né? Vai ser para marketing, né? Ah, é de game, mas é para marketing. Vai ser uma coisa para revista, sei lá. Ou um render estático, um pôster, né? De um cinema, por exemplo. Então não vai ter animação. Então você não precisa fazer retopologia, por exemplo, entendeu? A retopologia pode ser toda zoada lá. Se tá bonito, tá valendo. Não, é óbvio que você tem que tomar cuidado, mas você não vai se preocupar tanto com loops, né, por exemplo. Enfim, aí se for animado, qual tipo de animação vai ter? Lembra do ciclo de animação que eu mostrei? Tem animação para cinematic, tem animação de gameplay, são diferentes. Ah, vai ser de cinematic. Ah, quer dizer que a qualidade é maior. Ah, sim, mas o nosso budget aqui, o orçamento é menor. Aí, então você pode usar a mesma arte do gameplay para fazer o cinematic. Aí isso acontece. Em orçamentos menores isso é comum. Então você quando troca essa ideia, você já começa a entender, o orçamento dos caras não é tão grande assim, não dá para fazer dois modelos, né? Não dá para fazer um para cinemática e outro para gameplay, diferente. O high poly é o mesmo, mas o low poly são diferentes, por exemplo. Tempo estimado para fazer, né? O prazo, né? Vai ser uma semana, um mês. Se o cliente quer uma qualidade dessa daqui, da Blacksmith aqui, fala, Rodrigo, a gente tem 2 semanas para fazer, a gente quer essa qualidade aqui. Rapaz, nessa conversa aqui eu já paro agora. Falo, não dá. Isso aqui foi 7 semanas. Não dá para fazer em 2 semanas essa daqui. Então, desculpa, você tá tendo utopia. Não existe isso aí. Não, não vai conseguir. Esquece. 2 semanas para fazer aquela qualidade ali, não dá. Você vai ter que reaproveitar muita coisa. Ah, não, mas aí você pega esse modelo aí, o modelo tem a mesma anatomia, só muda o cabelo, muda a cor da roupa e já tá pronto. Não, não é assim. Aí você tá adaptando. Primeiro que o concept é de outra pessoa, tem direitos autorais envolvidos. Às vezes a pessoa não tem nem noção sobre isso. Então eu falei, não, isso aqui não dá. Então você tem que saber negociar, entendeu? Por isso que essas perguntas que eu falei aqui eu faço quando eu troco ideia com o cliente e vou anotando. É um polycount isso, textura é isso, é para mobile. Não... Então você vai anotando essas coisas. Que aí você analisa, vou fazer aqui o orçamento. Aí você dá um orçamento dentro da proposta que você conversou. Por isso que planejar é importante. Se você não tiver isso, não começa. Não começa se não tiver isso. É básico, parece óbvio para muita gente, principalmente para quem já conhece, mas isso não é óbvio para quem está começando, não mesmo. E eu não vejo muita gente falando isso. Não vejo mesmo, assim. Essas coisas, assim, é importante. É... Isso se você quer ser profissional, tá? Tô falando assim, trabalhar, tá? Se você quer ser só amador, né? Como as perguntas que às vezes surgem, e o amador competente? Isso aqui seria um amador competente, entendeu o que eu quero dizer? Essa é a diferença de um amador competente e não competente. É um cara que sabe isso aqui é competente. Um cara que não sabe isso vai dar merda, vai dar ruim. Tá bom? Beleza. Olha o Júnior aí. Eu vou continuando aqui. Alguma dúvida aqui, tranquilo, Vicky? De boa? Tranquilo. Nossa, eu até já postei aqui no Stories te marcando, falando enciclopédia humana. Ô, louco, né? Nossa. Enciclopédia humana. Essa É, foi. comentaram aí, Muito eu boa. achei engraçada, aí eu marquei e coloquei no Stories. O cara é o Google humano, né? Tipo, ó. É, tipo É só isso. uma piada quando alguém pergunta pro Google, o Google pergunta pra mim, Rodrigo, você tem um link aí? O cara perguntou aqui, né? Eu falei, não, não tenho. Isso aí não tem. Tem que inventar. Espera aí, dá uma semana que eu invento aqui. Tô zoando. Não, mas é. Assim, é muita coisinha, porque quando você sabe a origem de algumas coisas, você vai notar, às vezes, ou muitas das vezes, que vai responder muita dúvida, assim. Quando você só sabe o fundamento, né? Que é fundamental, olha só. É fundamental, é o alicerce, né? Se você sabe o alicerce, você consegue subir seu andar do prédio, né? Então, esse andar do prédio seria o conhecimento, né? Que você vai ter
a cada vez que você aprende algo novo. Então, espero que isso aqui não é chato, pessoal. Eu tô tentando fazer de um jeito Não, não tá é, nem um pouco chato, mais. relaxa, tipo, tá excelente. A galera tá curtindo, eu tô acompanhando o chat. Tá Ô, muito bom, Pedraço, já estão querendo um beleza. workshop, eu também tô querendo Ô, faz louco. tempo. Bom, isso aí. Olha isso aí, bom saber. É isso aí. Deixar uma listinha aí de lista de Não, assim que desejos você aí. abrir o workshop do Rodrigo, eu vou ser Ô, a primeira. Eu vou fazer questão de. Ainda vou colocar lá, first. ô, louco. Demanda, já tem a demanda já. Isso aí. Oferta e demanda, tá vendo só? Sim, Eu gerei uma demanda e oferta, olha sim. que Não, bom. tá excelente. Bom, eu tô tentando ser mais informativo mesmo, porque eu sinto falta disso. Né, dessas informações que é base, mas não só a arte, né? Não só a Uhum. parte de executar, mas de pensar como um profissional, né? E isso é o que vai diferenciar às vezes você de um medíocre, né? Entendeu? E medíocre que eu falo de estar no meio, né? Essa é a palavra medíocre, né? Estar no meio, né? Mas ele tem a conotação de coisa ruim, não é mais abaixo da média, né? Mas é isso, você não pode ser medíocre, né? Você quer ter excelência, você tem que sempre tentar estender o seu conhecimento, mesmo que ele não seja visível para os outros, né? De uma certa forma, de forma direta. Enfim. Aí o Hypole aqui, eu vou tentar acelerar um pouco mais, hein? Se tiver, vai Não, tendo as perguntas aí, você relaxa. me fala. Relaxa. Só É. teve. Ainda nem completou 3 horas de live, porque tá ali 3 horas e 28, mas ficou 40 minutos de espera naquela tela. Sim. Então, Então beleza. Então. relaxa, tá de boa. Aí, beleza. Aí eu vou tentar ser mais. Eu passei mais no início ali, que é uma base muito importante que vai engaixar quando eu for falar de outros assuntos. Você vai já ter um. Ah, já ouvi falar sobre isso, né? Ah, legal, já ouvi falar sobre isso. Então não vou precisar aprofundar muito. Aí, aqui, ó, a primeira etapa aqui são três etapas bases que geralmente você vai ter no High Poly. A etapa de sketch, né? Sketch parte um parte 2 por exemplo, né? Seria a parte um é a blocagem, né? Bem blocado mesmo, assim. Por exemplo, isso aqui é o sketch mesmo, né? É um exemplo que eu fiz aqui da cabeça, né? Eu comecei pela cabeça desse personagem aqui. Eu sempre gosto de começar, no caso aqui, do rosto do personagem, que é a vida do personagem está no rosto, né? Então, se você sente o rosto do personagem, você consegue encontrar mais ou menos a semelhança, que eles chamam de likeness. Aí você consegue trazer, sentir o personagem. Nossa, o personagem já sinto que vai ser bom, né? De alguma forma. Mesmo não estando finalizado. Então, o que que eu faço aqui? Eu gosto de, né, para personagem humanos, né, mesmo se não for humanos ou criaturas, você faz um casting, né, igual no teatro, né, no filme você faz o casting de ator, né, você faz lá a lista de atores que são parecidos com aquele personagem e tem características físicas, né, parecida com tal personagem e aí você, né, faz ele atribui o ator ou a atriz para aquele personagem. Então eu peguei aqui três pessoas, né? Que tinham características não totais do personagem. Então aqui embaixo tem um concept, né? Eu peguei características que estão parecidas. Então, por exemplo, a região do olho e nariz tem essa personagem aqui tem a região do olho e nariz aqui, que é o que eu gostaria. Aí, por exemplo, a outra aqui na região da mandíbula, da boca, essa personagem de baixo tem uma área que eu gostaria. Aí, entendeu? Aí essas duas, né? Então, são perfis diferentes, né? De anatomia, mas essas duas de baixo aqui têm uma sensação de pessoas mais fortes, né? Como ela é uma blacksmith, né? Uma ferreira, né? Ela é uma pessoa forte, né? Mesmo sendo feminina, ela tem que mostrar sua força, né? Ainda sem deixar de ser feminino. Então, são características que eu busquei nessas atrizes, né, pessoas, para buscar achar semelhanças, né? Então, tentar encontrar mais ou menos. E aí eu fui blocando, né? Começou um blocagem bem simples, assim, foi indo, tentando achar na anatomia, no começo fica todo zoado, falar, nossa, vamos olhar a referência. Aí vai na referência tentando arrumar. Aí você faz mais ou menos, fala, eu gosto de fazer de olho fechado, que é uma brincadeira, assim, mas pra mim faz mais sentido. Ainda o personagem não acordou, entendeu? Tô tentando achar o personagem. Então, quando eu encontro o personagem, eu abro o olho. Aí eu consigo ver o personagem acordar, vamos dizer assim. Então é mais ou menos uma filosofia, assim, que eu tento. Não, eu tô brincando, eu faço o olho fechado porque eu não sei fazer olho aberto. Aqueles caras, né, que inventam uma desculpa, né? Ah, filosofia do olho fechado.
personagem está dormindo. Então, não, eu faço o olho fechado porque ele é mais rápido de fazer do que botar um olho sem ter resolvido a anatomia em volta, né? Aí eu coloco um pouco de cabelo, né? Já começa a dar característica, né? Dentro do personagem. Aí eu abro o olho do personagem. Aí você percebe assim, ainda não tô vendo o personagem, né? Porque a gente não tá acostumado a ver, né, personagem cinza, assim, né? Na vida, né? A não ser estátua, né? Mas mesmo assim, estátua parece estátua, né? Não parece uma pessoa, né? De fato. Aí eu coloco um pouquinho de polypaint, né? No ZBrush chama polypaint, que é o Vertex Color. E aí dá um pouquinho mais de vida pro personagem e já traz totalmente diferente. Então esse modelo aqui e esse modelo é o mesmo, só que um tem polypaint e outro não. Aí só de dar um brilho no olho, né? Colocar um pouquinho de sobrancelha, que nem tem modelado, é só polypaint. Um pouquinho é a maquiagem, né? A famosa maquiagem, né? Faz milagre, né? Aí dá um tapa na maquiagem aqui e já mostra outra pessoa, né? Aí, então isso aqui já traz uma personalidade. Quando eu mostrar para o diretor de arte, né, ou na competição que você tiver, vai fazer mais sentido. Então, quando eu postei isso, eu vi várias pessoas, nossa, parece o concept, nossa, tem muito a ver, nossa, que legal, né? Já dá um começo mais, já passa mais confiança para quem está vendo. Isso quer dizer que seu chefe vai ficar feliz, fala, que legal, é isso que eu estou buscando, tem a ver, então você está no caminho. Isso passa confiança pro cliente, né, de uma certa forma. E isso está na fase do sketch. Isso aqui foi em torno de 3 dias, né, trabalhado para chegar nisso aqui, né, para chegar no likeness, tentando encontrar personalidade, porque eu no concept eu só tinha esse desenho para trabalhar, não tinha mais outro desenho. Então, se vira, né? Tipo, te vira, não tem perfil, né, meio perfil aí. Eu prefiro concept assim, meio perfil, do que de frente ou de lado, assim. De meio perfil é o ideal, quando você só tem um desenho, para mim, pelo menos. Enfim, essa é a fase de sketch. Aí a fase 2 de sketch, e na parte do sketch, falando rapidamente, é o base mesh, né? Formas primárias, né? Que é a silhueta, formas gerais, proporções gerais, né? Que é a blocagem que eu mostrei da cabeça aqui no início. Essas formas que é considerada primárias, né, de certa forma, essas aqui já são consideradas mais secundárias, né, ainda que é secundária, de certa forma, e terciárias são mais detalhes finos, né, de coisas, cicatriz, né, rugas, né, coisas mais finas que não altera tanto a silhueta, né, geral. E é mais focado na blocagem da proporção anatomia, tá? Acessório, roupas, likeness. Então essa é a etapa que eu foco mais. É, sketch parte 2 aqui seria refinar isso, né? Então você vai refinando o sketch, né? Deixando ele mais polido. Então aqui um exemplo aqui do refinamento aqui. Então aqui já do sketch, né? Vou fazer a retopologia, por exemplo, e aí já começa a refinar, tá vendo? Tem mais já cara de pele, né? Modelo, né? Começa a colocar um polypaint mais trabalhado, né? Já começa a dar uma personalidade. Ela fica com cara de um burro na água, né? É Um porque. burro na água, como assim? É, sei lá, essas gírias de interior, assim. O cara viu um burro na água, ficou. Sei lá. Porque eu tenho que fazer retopologia para ela aqui, tem que abrir a boca e tal, então eu tenho que fazer Ah, porque retopologia a fica com parte de aquela dentro. boca meio aberta, né? É, E o olho meio boca de sapo. fechado também. É meio assustado. O olho tem meio fechado, parece que tá meio dopado, Drogado, né? é. É. Mas esse aqui eu não fui muito a fundo, não, porque eu não precisava fazer blend shape. Então a questão da eficiência, né? Não precisava fazer meio fechado para depois fazer, porque toma mais tempo para fazer. Enfim, então essa aqui já está mais trabalhado, mas enfim, dá para melhorar depois, entendeu? Então ela fica um cara meio feia, assim, né? Comparado ao primeiro, que está mais bonitinho, né? Porque justamente dá para melhorar isso um pouco mais. Mas hoje eu consigo ver mais erros também, né? Que eu não conseguia perceber na época. Enfim, então esse é o refinamento do high poly. E aí o finalizar o high poly de fato, né? Que você vai fazer todo o high poly, né? Então aqui eu vou passar aqui um exemplo aqui do corpo aqui, como que eu cheguei no corpo. É a mesma ideia do rosto, né? Você começa a blocagem do corpo, né, e vai blocando a anatomia, fazendo um likeness do corpo, né? Então é um corpo feminino forte.
Então tem que tomar cuidado para não confundir corpo masculino forte. Então tem essas características que são diferentes, né? Geralmente o tórax é menor, a largura do ombro são menores. Então isso é uma característica feminina, né? O quadril um pouquinho mais largo. São características diferenciais que faz ser feminino ou masculino. É, isso você só vai saber estudando anatomia, entendeu? Então, quando eu estudei com Rafa Souza, isso me ajudou, por exemplo. Então, busca conhecimento e isso melhora o nível técnico, né? E assim por diante. ET Aí, Bilu, aqui como eu vou... total. Oi? ET Bilu. Busque conhecimento. Ah, sim. É isso mesmo. Aí, por exemplo, a roupa é a mesma coisa. Eu faço o corpo a base embaixo, não preciso detalhar o corpo, né? Colocar verruga, essas coisas, umbigo, não precisa. É só para extrair a roupa, né? Então é mais fácil eu fazer uma máscara e extrair acessórios da roupa e ir mostrando. Porém, isso aqui, por exemplo, eu só faço isso quando eu já é um projeto pessoal, tá? Quando é um projeto pessoal, eu já tenho a visão do que eu quero, eu já tenho a confiança do que eu posso conseguir também, né? Então eu já sei que eu vou conseguir chegar no resultado final, mesmo ainda estando nessa etapa aqui. Então eu vou extraindo as peças e vou fazendo por partes, né? Vou resolvendo já algumas partes, né, dessa forma, assim. Então você vai vendo que eu fui resolvendo por partes aqui, não fui fazendo tudo feião e depois fui arrumando, assim. Eu já fui resolvendo já, porque eu já tinha a visão do que eu precisava, tá? Mas em produção, você vai fazer um sketch bem mais simples, geral. Então, esse nível de blocagem que você está vendo aqui, do corpo dela, por exemplo, você vai blocar tudo. Você vai blocar todo o acessório. Vai ficar, por exemplo, assim, ó, se eu for no Photoshop aqui, pegar esse personagem e jogar aqui, e vou dar um filtro aqui. Vou colocar um filtro, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Então vou lá, Filter, Artistic, Paint, Dalvas. Isso aqui é como se fosse um Dynamesh para quem usa ZBrush do Photoshop. Ele vai zoar todo, vai dar um Dynamesh na imagem. Então aqui ó, eu vou deixar menos detalhe aqui, ó. Ó, seria isso aqui, blocagem, entendeu? Então você vai fazer uma blocagem bem sketch mesmo, só para ter a proporção, né, do personagem. Porque aí o diretor de arte vai bater o olho e falar, ó, legal, a proporção tá correta. Você levou uns 3 dias para fazer, no máximo 5 dias, dependendo da complexidade. Né? Então, em menos tempo, o diretor de arte sabe que vai ficar bom. Então, ele pode investir 3 semanas para finalizar o personagem no high poly, entendeu? Então aí o diretor de arte, né, o seu chefe, vai olhar e falar: legal, eu sei que vai ficar bom, eu já consigo ver o personagem bom, né, porque tem a proporção correta. Então pode investir o seu tempo fazendo mais bonito, refinar, tudo mais, que leva mais tempo, né? Então não adianta nada eu fazer tudo bonitinho, aí chegar lá, muda isso aqui, aí lascou, você perdeu 2 semanas fazendo aquilo lá e vai ter que mudar tudo, porque tá a proporção errada, né? Principalmente proporção, o likeness às vezes não tem nada a ver. Então você tem que aprovar por etapas para facilitar, né, a aprovação, tem menos refação e menos dor de cabeça. Tá? Então isso aqui é um exemplo, tá, que eu dei. Então você faz, em vez disso, você faz isso aqui bem blocado, bem simples, né, só focado em proporção e para ter noção, porque com isso aqui você já consegue ver o personagem, entende? Eu não estou vendo detalhe, mas eu consigo enxergar o personagem com concept. Então quando eu tenho um concept aqui, junto com aquele sketch, o diretor de arte vai bater o olho e falar: "Ah, legal, eu já consigo ver o personagem aqui", né? Então eu sei que vai funcionar. Ele já vai confiar em você para refinar o modelo e você não perde tempo e não vai ter refação. Então você vai aprovando por etapas, né? Então tudo isso aqui que você está vendo são etapas de aprovação. Primeira parte, manda para o cliente. Aprovou, vai para a segunda parte, refina o modelo, manda para o cliente. Aprovou, vai para a terceira parte, finaliza o high poly, manda para o cliente, entendeu? Você vai aprovando por etapas. Assim como eu fiz aqui no post do Blacksmith, aqui no, por exemplo, do Challenge aqui, né? Que eu vou postar de novo para vocês. Aqui é um exemplo como eu mandaria para o cliente, entendeu? Obviamente você não precisa desses breakdowns bonitinhos, assim, é mais simples, mas é assim que eu mando para o cliente. Essas etapas aqui é como se fosse o cliente aprovando para mim. Então quando eu mando aqui, eu faço um post, aqui eu postei desse content aqui. Olha aqui, tal, e aí, o que você acha? Aí o pessoal fala: nossa, tá muito bom, pode continuar, entendeu? Essa aqui é como se fosse o cliente falando que tá bom, tá ruim, arruma aí, entendeu? Ou melhor aqui, ou tá bom. É mais ou menos isso. Por isso, se fizer um desafio, né, igual esse da Vicky, por exemplo,
um art challenge, seja lá qual for, né, um desafio de arte, é legal para testar você no mercado de trabalho. Para falar, eu estou inseguro, eu não sei se eu estou pronto, eu não tenho certeza, né, se eu vou conseguir trabalhar, você está inseguro. Faz um desafio, que vai lá, vai ter a data, vai ter o prazo para entregar, vai ter os termos técnicos que a gente falou antes, né, daqui em cima, né, das etapas do modelo. Então você vai ter esses termos técnicos que a gente falou aqui, vai estar tudo no desafio, entendeu? E aí você vai ter a noção, pô, eu entendi tudo isso, consegui entregar no prazo, quer dizer que eu estou pronto para trabalhar, né? Então é um termômetro, né? Então Sim. é uma forma de você testar seu conhecimento, O botar em meu prática no até tá mundo. bem simplesinho. O meu tá bem simples, bem fácil, Ah, bem GG sim, easy. mas exato. Ele tá mais assim, tipo, se não fizer, tá tudo bem. É, É tipo isso. Mas tem um prazo, ainda assim tem um prazo, né? sim. E isso gera uma pressão, né, psicológica em você, gera uma ansiedade, né? Então você vai trabalhando essas coisas, né? Pô, eu tenho que entregar daqui 3 dias, lascou, e agora? Eu não dá tempo, eu não fiz isso. Isso faz você refletir sobre o seu planejamento, né? Pô, eu não planejei quanto tempo eu precisava para fazer o high poly, aí passou do tempo. Ah, não planejei quanto tempo eu precisava para fazer o low poly, passou do tempo, e assim por diante. Você vai tendo mais consciência, né? Você vai aprendendo do jeito mais difícil, na real, né? Que você vai tomando no bordoada e só desistindo dos projetos, né? Mas é legal terminar, mesmo se passou do prazo, tenta terminar como ciclo, né? Pô, terminei, consegui, né? Eu vacilei nisso aqui, no high poly eu demorei muito, aí na UV foi mais rápido, na retopologia precisava estudar mais. Você começa a refletir do processo e aí você consegue ser mais organizado para o próximo, né? Então você vai estar mais consciente, mais esperto para o próximo e não vai cometer tantos erros que você cometeu por falta desses planejamentos, tá bom? Então é uma forma de pensar. Só para você ter ideia, pessoal, o high poly, ele pode tomar o tempo numa produção aqui do personagem. Só o high poly é uma média de 40 a 60% do seu tempo de produção. Então, exemplo, continha fácil, que eu sou ruim de conta. Se eu tiver 10 dias para fazer, 40%, 4 dias. 60%, 6 dias. Então, você sabe que o high poly, se eu tiver 10 dias para produzir, 10 dias corridos, só o high poly pode levar 4 a 6 dias de produção. Aí eu tenho que levar os outros 4 e 6 dias para fazer o resto. Então você tem que dividir, né? Você vai analisando. Será que o high poly eu preciso de 6 dias para fazer? Acho que não. 2 dias, talvez? 2 dias talvez é plausível. Aí o V. O V eu preciso de 4 dias para fazer? Não. Um dia? Não, um dia é muito. Meio dia, né? 4 horas, acho que dá. Ah, tá. Você começa a planejar prazos dentro do prazo que você tem, entendeu? Então você começa a dividir, como se fosse dividir o pão que você recebeu, né? Ó, uma migalha vai para você, high poly, outra migalha vai para o low poly, outra migalha de pão vai para o V, entendeu? Você vai dividindo o alimento ali que você recebeu para as outras etapas. Então, ter essa consciência da linha de produção te ajuda também a entender o tempo de produção, muitas vezes, né? Pô, as coisas levam tempo, então tempo é dinheiro, né? Então você tem que saber usar o seu tempo para não perder dinheiro, né? Então é importante se planejar. Você só vai ter essa consciência se você realmente parar para pensar. Pô, eu nunca parei para pensar só assim. Eu já pensei, mas não escrevi. Não tem problema. Se você é um artista mais intuitivo, né, mas desse jeito não tem problema. Assim, isso eu não tô aqui para dizer se é certo ou errado, né? É só um jeito de fazer as coisas. Eu penso assim. Não quer dizer que esse é o único jeito ou o melhor jeito, nem o pior, tá? É só um jeito que para mim faz mais sentido. Então, se para você faz sentido não fazer nenhum planejamento e você mesmo assim consegue entregar, tá tudo certo. Se você consegue essa organização sem planejar, maravilha, bom para você. Eu não consigo. Eu tenho que ter no mínimo escrever no papel o que eu preciso fazer para eu dormir tranquilo e no dia seguinte eu posso esquecer que vai estar anotado, entendeu? Então isso é comigo, né? Mas cada pessoa vai ter seu jeito de planejar. Então só para você ter ideia, o high poly é um dos mais importantes artisticamente, tecnicamente, né? Eu considero uma área técnica e artística, né? O low poly e o V é uma área, e até o Bakes é uma área bem técnica, então se você não é um cara tão artístico, você vai conseguir trabalhar com isso, né? O high poly vai vir de outra pessoa, por exemplo.
né? E textura é técnico e artístico, a parte de textura. Então tem dois termos aí, né? Você pode ser um cara bem artista técnico ou um cara só artista, né, que vai fazer só textura ou só high poly, por exemplo, né? Que ainda assim não deixa de ser técnicas, mas envolve mais conhecimento artístico, né? Por exemplo, anatomia, né? Conhecimento de luz, cor, sombra, formas, né? Coisas que é para modelar, né? E textura, né? Para pintar, no caso. E aqui é mais técnico, né? Retopologia e tudo mais, tá bom? Então, fez sentido esse aqui do High Poly? Então, aqui do High Poly, você tem um concept, né? E antes de eu continuar, eu até esqueci de fazer uma pequena análise do concept aqui, que eu passei. É importante também analisar o concept, né? Quando você recebe o concept do cliente, é legal você fazer esses estudos de análise. Então, coisas que eu observo no concept aqui que me ajuda. Tem as cores, né? Então, eu gosto de deixar preto e branco para ver os valores, né? Então, você vê mesmo preto e branco, você consegue ver a diferença de materiais, né? Então, a tonalidade das cores, isso é importante, que às vezes você tem um tom de cor que pode deixar o seu desenho ou a ilustração no 3D chapado, né? Sem volume, por causa dos tons, né? Tonalidades da cor, né? Mais escura ou mais claro, por exemplo. Então isso aí é conhecimento de pintura, né? Então tem nada a ver com 3D, mas tendo esse conhecimento que veio da arte de pintura, né? Ou desenho, ajuda. Então são observações. Aí tem paleta de cor. Eu gosto de separar as paletas de cor desse jeito, porque aí quando eu vou para o ZBrush depois, eu mostro lá, eu consigo dar um pick color daqui, da paleta de cor, em vez de pegar do concept. Então, quando você dá um pick color aqui, as cores não são as mesmas, né, do seu pick color, eles são inconsistentes. Né? Cada pixel é uma cor praticamente. Então você não tem uma consistência de cor. Então quando você faz uma paleta de cor, você tem consistência. Tá? Inclusive isso é usado em design, né? Para fazer logo, né? Logotipo que ele chama. É, a logo em si, você tem que usar essas cores exatas, né? Para na hora do print ser exato, entendeu? Então não é uma coisa que você vai achar, o meu monitor é mais escuro ou mais claro, não importa, aquela cor tem um ID, né? Um endereço certo, né? Ela vai ser aquela cor. Então não importa se o seu monitor está claro ou escuro, vai ser igual para todos, né? Então é a consistência, tá? Então aí eu faço esse estudo de cor, né? E aí eu consigo dar um pick color no ZBrush mais rápido. Eu tenho até um tutorial disso aqui, que eu vou passar para vocês aqui, ó. Um breakdown bem simples, mas fala sobre isso aqui, ó, que é essa etapa aqui. Então aqui é o link para vocês, aí no chat, para quem quiser. Mas essa aqui é a técnica. Então aqui eu explico como você faz no ZBrush. Tá, eu faço isso aqui no Photoshop, né, explico aqui, você vai notar que está em inglês, tá? Porque eu divulgo, né, além do Brasil, né, tem divulga para mais pessoas. Então, em inglês nesse aspecto de divulgação. E também porque foi por ArtStation Challenge que é em inglês, então a comunicação em inglês. Enfim, aqui explica o processo como você faz uma imagem. Você só importa aqui no ZBrush, você vai lá no ZBrush e tem aqui Texture, aí tem aqui Import, aí tem aqui embaixo, você pode importar pelo textura aqui, né? Mas aqui embaixo, aqui no Texture, menu Texture, tem aqui o Image Plane, tem Load Image. Quando eu dou esse Load Image, aqui ó, vou aqui pegar, estou numa outra janela só para pegar a imagem. Concept. Aí eu tenho que achar aqui JPEG. Tem que ser JPEG, tá? Ele só aceita JPEG ou PSD. Então aqui tem um color. Então aqui ele já carrega um plano para mim no fundo ali, tá vendo? Olha que legal. Daqui eu já posso dar um pick color aqui se eu quiser, tá vendo? Você clica e arrasta, ele já dá o pick color. Ou você aperta o C, né? Você deixa o mouse em cima e aperta o C, ele já dá o pick color. Aí eu consigo rapidinho pintar. Tipo, pinto, entendeu? Você pode usar o Polypaint e pintar. Como se fosse pintar num pick color do Photoshop, assim, por exemplo, ou no Krita, né? É mais ou menos a mesma ideia, assim. Aí, esse plano aqui, ele tá no fundo lá. Eu vou limpar o canvas com Ctrl N, tá? Ele tá aqui, ele tá esse plano aqui. Ele é um plano com um V que carregou textura, só isso. Então, clicando nele aqui, apertar F para dar um foco. É um plano. Se eu ligar aqui o wireframe, você vai ver. É um planinho, tá? Nada demais. Aqui eu vou mudar o shader para ser flat color. Tá? Esse flat color aqui, ele tá aqui embaixo. Aqui, flat. Aqui no cantinho aqui, flat color. Eu já deixei na minha interface aqui para facilitar. Esse flat color ele não tem shade, né? Ele não tem luz e sombra, então é a cor pura.
Então eu sei que o pixel não vai ter alteração de cor, tá? Então se você pegar um shader, por exemplo, escuro aqui, por exemplo, esse Matte Cap Goleta, ele escurece a cor. Então se eu for dar um pick color aqui, às vezes ele pode escurecer. Nesse caso aqui ele respeitou, mas pelo que eu lembro, o ZBrush mais antigo, ele pegava as cores dos materiais. Acho que eles arrumaram nessas versões mais novas. Bom saber. Mas por segurança eu uso o flat color para eu mesmo ver a cor, né, que eu quero, tá? E aí que eu faço, como ele é um plano, né, e o ZBrush ele é 2D e meio, né, 2.5 D, né? Ele não é 3D nem 2D, né? Ele é tipo no meio assim. Então eu posso dar um print screen aqui na tela, que é você vai em deixa eu ver, transforme essa pequena câmera aqui, que é o snapshot, que acho que é Shift S é o padrão. Você dá um snapshot, ele tirou uma fotinho que é tipo um print screen, aí a imagem já ficou parada ali, tá vendo? Eu tô já girando aqui. Aí eu posso vir no modelo, né, pegar aqui o modelo. Eu vou só copiar esse modelo aqui, eu vou dar um Ctrl C na Subtool e vou colar em outro lugar, porque esse aqui é o modelo final, né? Mas só para ter um exemplo aqui, eu vou limpar a cor, aí eu pego a cor da pele, por exemplo. Essa cor aqui é a cor base, essa aqui é o cabelo, né? Eu vou pegar aqui um picolor da pele aqui. Essa cor aqui. Aí dou um Ctrl F aqui, que é um atalho que eu dei para Fill Object. Você encontra aqui num Color, Fill Object. Eu deixo esse botão na interface, que aí eu consigo acessar. Então você vai ver que a minha interface é cheia de botão, não é à toa, é porque eu não tenho um atalho para tudo e não pretendo ter atalho para tudo, é impossível. Mas eu gosto de ter, como se fosse na área de trabalho de um pintor, tem várias ferramentas à disposição, se acessa rápido. É mais ou menos essa a ideia. Então eu organizei minha interface com cheio de botão. É, não é por colocar, é porque realmente eu não tenho atalho e ele está separado na pipeline que funciona para mim, né? Na minha cabeça, assim. É, enfim, eu dei um fill color, aí que é legal, eu consigo ir pintando aqui. Um exemplo, deixa eu só tirar um pouco, deixar um pouquinho mais leve, para não ficar tão pesado aqui. O modelo é um pouquinho pesado. Aí eu posso dar aqui um fill color, por exemplo, eu já tenho um flat color aqui. Aí eu posso pegar aqui uma cor um pouquinho mais escura da pele. E eu posso usar aqui um standard, né? Só com RGB, desligo o Z-Add para não pintar. É só pintar sem esculpir, né? E aí eu consigo pintar aqui, ó. Tá parecendo fazendo o Deadpool, né? Deadpool, né? Mas não é o Deadpool, não. É o. É pior que parecia mesmo. É, fiz sem querer eu fiz o Deadpool. Deixa eu só aumentar o brush aqui, que o brush tá pequeno por padrão, o tamanho dele. Uma dica, tá? A escala do ZBrush é pequena por padrão, é igual do Blender, bem pequena. E às vezes o brush ele não chega, né, o tamanho que você quer. Você pode aumentar, multiplicar o tamanho do brush. Você vai aqui em Preference, tem aqui Draw, e aqui tem aqui Mask, Max. Eu confundi em inglês com português. É o máximo tamanho do brush, né? Então você tem dois aqui, o dinâmico, tamanho da escala, e o max, brush size, né? Então você aumenta isso aqui, você aumenta o tamanho do brush. Por padrão ele tá 1000 e por padrão ele aqui tá 1, acho. Aí você multiplica o tamanho do brush. Então o brush ele tem um limite, né? Quando eu uso aqui o brush, ele tem um limite de tamanho, né? Então você pode aumentar a escala dele sem precisar se preocupar em fazer um zoom alto, assim, sabe? É uma forma de aumentar ele. Aí eu deixo na interface aqui, eu consigo multiplicar o tamanho dele. É coisa besta, mas ajuda. Enfim, aí que eu faço? A dica básica, eu faço bem, tô fazendo bem rápido aqui, tá? Porque não dá tempo para aprofundar muito. Mas aí o que eu faço? Eu faço um gradiente de sombra aqui, né? Eu pesquiso pele, né? O ideal, pega a referência de pele, que vocês vão ver que a pele não é chapada. É um erro comum, um erro clássico, é fazer pele chapada, uma cor só e achar que tá bonito. O shader vai resolver, vai salvar sua vida. Não vai. A pele tem variação de cor, né? O pigmento da pele. Aí você pesquisa aqui, eu estou fazendo bem assim, a olho nu aqui, mas o ideal é você pesquisar, né? Eu estou seguindo o concept na real, né? Estou seguindo onde tem mais variação aqui, mas o ideal é você olhar a referência para entender onde tem mais sangue passando, onde tem osso, né? Tem variação de tonalidades, né? Veias altera tonalidades, né? De um contexto, enfim. Mas eu faço um contexto geral aqui, tá? Eu tô acelerando, aí eu faço uma coisa que é legal, tem aqui a cavidade.
Se você for no brush, tem aqui a cavidade do brush. Você pode mascarar por cavidade. Então tem uma técnica que você pode fazer aqui, que é o automask, né? Que é bem comum para detalhar a pintura. Então você vai aqui no lado direito, tem masking e aqui tem masking by cavity. Então esse masking by cavity aqui no canto direito, ele vai fazer o cálculo de máscara pela cavidade. Deixa eu clicar nele. Deixa eu ver. Ele ficou bem. Ah, que eu tenho que colocar a intensidade aqui, tava zero. Aí. Ele tá fazendo uma cavidade aqui, tá vendo? Ele faz uma máscara por cavidade, mostrando os poros, por exemplo. Aí você consegue pintar os poros, entendeu? E só que isso é legal, só que é muito demorado, porque eu tenho que fazer, clicar nesse Mask by Cavity, mesmo aplicando um atalho, ele demora para calcular, porque ele calcula o modelo todo, e às vezes o modelo é pesado, né? E aí demora, e você vai ter que. E você tem essa sujeira, né? Apesar que você consegue esconder, né? Esse view mask aqui, você esconde a máscara, mas a máscara ainda tá aqui, tá vendo? Só que você não vê a máscara. É igual o atalho é Ctrl H, é igual no Photoshop, ou na seleção que você quer esconder, por exemplo. Acho que no Krita é mesmo o atalho Ctrl H. Enfim, você esconde a máscara, né? Você fez a máscara, mas ela está escondida, ela está aqui ainda. Então você consegue pintar melhor. Só que assim, é muito demorado para mim. Aí tem um jeito mais rápido, limpar aqui a máscara. No brush eu faço a máscara desse cavity. Então no brush que eu escolhi aqui foi o standard, pode ser qualquer um, você escolhe um para pintar. Aqui embaixo, no menu brush, no lado esquerdo agora, é, tem aqui o auto masking. Esse auto masking, ele tem aqui um botão chamado cavity. E esse cavity é justamente esse cavity aqui, tá? É basicamente a mesma coisa, só que é no brush, em tempo real. Então, se eu ligar ele aqui no brush, o brush, quando eu pintar, ele já vai fazer a máscara automática. Eu não preciso fazer esse cálculo toda hora, que é mais rápido. Então, o que é legal? Clicando nele aqui, o Cavity Mask, tem esse slider positivo, ele é convexo e o negativo é concavo, né? Então, concavo e convexo. Tá? Então, se eu quero pintar cavidade, os buraquinhos da pele, por exemplo, cavidade. Né? Se eu quero pintar a verruga, convexo. Por exemplo, tá bom? Um exemplo tosco, mas é isso. E aí eu vou deixar aqui cavidade. E aí eu vou pegar a cor que eu quero e vou pintar. Só isso. Aí, olha que legal. Ele já pinta a cavidade para mim, revelando os poros, por exemplo. Aqui. E aí eu posso segurar o Shift para dar um Smooth, mas o Smooth é outro brush. Então eu tenho que desligar o ZL, senão vai dar o Smooth na escultura. Eu quero só dar Smooth na pintura. Então aqui eu consigo dar um blur de leve. E aí consigo detalhar os poros, né? Dar uma variação da pele, entendeu? E aí, só isso é suficiente? Não, mas é só um exemplo. Mas aí que é legal, dá para fazer mais coisa? Dá, olha só, que louco. Além disso, eu já sei que o positivo ele vai pintar o relevo, certo? E o negativo é a cavidade. Eu sei que no ZBrush, quando eu aperto Alt, Alternate, né, até onde eu sei, ele vai alternar o comando. Então, se ele está positivo, ele fica negativo. Será que ele funciona também para esse slider? Vamos testar. Então, eu sei que o negativo aqui na cor, ele também altera a cor. Então, essas duas cores aqui, se eu apertar o Alt, ele vai pintar de preto. Então, se eu segurar o Alt e apertar aqui e pintar, ele vai pintar de preto, tá vendo? Só que ele também pintou diferente. Ele pintou o relevo em vez de pintar a cavidade. Quando eu soltar o Alt, ele vai pintar interno. Então, ele está alterando. Olha, então no mesmo brush, só porque eu liguei esse cavity, o negativo, se eu segurar o Alt, ele vai virar positivo e vai alterar a cor. Então, isso é legal, porque eu posso escolher cores diferentes. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou deixar aqui azul e verde para ficar bem óbvio. Então aqui, quando eu pintar negativo, vai ser a cavidade, vai ser o verde, sem o Alt. E se eu segurar o Alt, ele vai pegar o azul positivo, que vai ser o convexo. Então no mesmo brush, eu tenho essa capacidade de pintar cavidade e relevo. Olha que louco. Aí você consegue rapidinho você pintar, entendeu? Esses detalhes de uma certa forma. Então, se o seu modelo tem cavidade, você consegue pintar isso. Então, vou pegar aqui a cor de pele um pouco mais escura. Na verdade, o relevo vai ser mais claro, um pouquinho mais claro, e a pele vai ser um pouquinho mais escura que a cavidade. Vai ter mais sangue, por exemplo, um exemplo. Aí eu vou pintar mais cavidade onde faz mais sentido, e onde faz menos sentido é mais relevo, assim, entendeu? Aí você consegue extrair detalhes, assim, com o mesmo brush, só com as cores já pré-definidas, você consegue detalhar mais rápido, entendeu? Você consegue fazer tipo um polypaint, quer dizer, um hand paint, né? Do modelo de uma forma mais rápida. Além disso,
calma, espera, tem mais. Aqueles comerciais, né? E tem mais. Tem mais. Aqui, call center total isso aqui, né? Sim. É, então, aqui tem embaixo, esse Automask é para cavidade, tá? Máscara. Descendo um pouquinho mais para baixo, ele tem aqui o Alpha Texture. Segurando o Shift, você abre dois menus, tá? Se eu não segurar o Shift, ele fecha o menu quando eu clico. Aí eu seguro o Shift e aí eu consigo abrir dois menus. Esse segundo menu aqui, o Alpha Texture, ele tem um menu chamado Polypaint Mode, que é um slider e ele tem cinco opções. Ele mostra aqui no canto, quando eu aperto o Ctrl, ele mostra o que é, né? Mas não sei se você vai conseguir ler aí. Ele tem cinco opções do Polypaint Mode. O Standard é o padrão, a cor padrão. O 2 o Colorize, que é para mudar a cor. O 3 Multiply, né, que ele multiplica a cor escurecendo. O Lighten é o oposto. Ele vai pegar o mais claro dos pixels e clarear. E o Darken é mais ou menos um Multiply saturado. Assim. Ele vai escurecer e saturar algumas cores. Então isso aqui é o Blend Mode, igual no Photoshop, né? Quando você tem o Photoshop aqui, tem o Blend Mode, né? Da sua layer aqui. É isso aqui, em resumo. Então tem o Multiply, o Normal, que é o padrão, o Lighten, e o Darken Color, e o Colorize, que é o Color aqui. Então você tem no ZBrush, no Brush, você pode fazer com a cor essas multiplicações aqui. Então é a mesma coisa aqui em cima, né? Tem aqui também para o Brush, né? É a mesma ideia, só que aqui no ZBrush. Aí o que é legal? Imagine que eu pintei isso aqui com os polis, deu um maior trabalho, perdi, sei lá, 10 minutos na minha vida fazendo isso, eu não quero mudar a tonalidade. Aí ferrou, né? Eu vou ter que fazer de novo? Não. Eu posso vir aqui pegar um verde, por exemplo, falar, pô, eu quero mudar a tonalidade. Aí vão aqui no Polypaint Mode número 2, que é o Colorize. Aí quando eu pintar, se eu tiver com Cavity Mask, eu posso pintar essa cavidade de verde. Tá aí nenhuma diferença. Mas se eu tirar aqui o Cavity e deixar a cor dele, ó, tá vendo? Eu tô fazendo tonalidades. Então eu posso fazer tipo uma correção de cor, sabe? Então com isso aqui é legal que eu posso fazer tipo uma breve correção de cor, assim, sei lá. Se ela tem uma maquiagem aqui, eu quero deixar um pouquinho mais assim, um exemplo. Bem tosco, mas só para você entender que você pode alterar a cor sem alterar os detalhes. Você tá alterando as cores do pixels, né? Faz sentido isso. Então esse Polypaint Mode é o Blend Mode que você tem no Photoshop, por exemplo. E aí você pode multiplicar também a cor. Número 3, cada vez que você passa uma cor, ele vai escurecendo. Então, olha só, eu não estou mudando a cor e estou alterando a cor. Tá entendendo o poder disso? Então, com isso aqui, eu posso ter também velocidade. Então isso aqui é legal. Com a mesma tonalidade, eu posso fazer já uma diferença enorme aqui para o modelo. Então, com a mesma tonalidade de pele aqui, eu posso escurecer mais aqui onde tem aqui ó, na parte do olho, né, do nariz, e aí você vai escurecendo com multiply, por exemplo, número 3. Aí eu percebi, pô, esse menu são separados, né? Um tem um cavity e eu tenho um polypaint aqui. Então tem dois menus, são separados, mas trabalham muito bem juntos. Aí eu falei, pô, será? Eu vou juntar ele. Então por isso que eu coloquei na minha interface. Aí você vai entender por que em customizar a interface salva tempo. Imagine só, se cada vez que eu precisar usar, abrir o menu, fechar o menu, abrir o menu, você vai perder aí, em uma hora, você vai perder uns 3 minutos da sua vida por causa disso. Né? Você otimizou, né? Ah, mas 3 minutos, né? Uma vez só. Faz isso todo dia, 300 dias por ano. 3 minutos por dia. É bastante, né? Então, sei lá. Salva tempo, né? Então, por isso que eu coloco esses dois botões junto aqui para mim. E aí eu também consigo monitorar se ele tá ligado, né? Se tem alguma coisa errada com o brush. Eu consigo ver por aqui se tá tudo bem. Aí eu nem preciso desse menu, né? Eu consigo jogar ele para o lado e usar só aqui no canto. Então, é só um exemplo, quando você pode juntar ferramentas que estão separadas, né? Então, às vezes você customiza a interface por causa disso, um botão que faz mais sentido para você junto do que tá separado, né? Então, você junta workflows separados, né, e faz uma ideia dessa, assim. Então é bem legal esse Cavity aqui, o Polypaint Mode. Você pode customizar as cores, né? Então aqui do lábio aqui eu posso escurecer mais, aí eu posso ligar o Cavity, eu já tenho um atalho, pintar um pouco a cavidade aqui do lábio. Aí eu quero deixar um pouquinho mais saturado aqui e deixar sem multiply, mas talvez o Dark Mode ele deixa um pouquinho mais saturado. Desliga o Cavity não tão forte e começa a pintar com detalhe, entendeu? Mas eu não tô
pintando detalhe. A escultura que eu já tem detalhe, né? Então é importante para funcionar isso aqui, você tem que ter detalhe no modelo, tem que ter pelo menos uma subdivisão, beleza? Então é assim, é só um contexto de como eu chego no Polypaint aí com velocidade, né? Você consegue fazer o Polypaint do modelo e aqui eu não tenho carregado, que vai demorar um pouco, a minha máquina não vai aguentar carregar tudo de uma vez aqui, mas vai ficar isso aqui, né? A essência é o Polypaint base, tá? Enfim, isso aqui eu gosto de fazer, é opcional, tá? Você não precisa, você pode ir por Substance Painter e pintar lá, não tem problema, né? Ou o software que você quiser pintar. Né? No caso, pode ser Photoshop, pode ser Mari, pode ser 3D Coat, pode ser um monte de software aí que tem disponível para o próprio Blender, você pode pintar, né? Tem várias coisas. Enfim, é requisito aí de cada um, né? Cada um faz o software que quiser. Mas eu gosto de fazer o polypaint no ZBrush para ter uma base de cor mais correta. Aí eu consigo depois só trabalhar o roughness, metalness, né, que são propriedades dos materiais que tem, né, no PBR, né, no material físico, né? E aí eu consigo dar a característica. Porque isso aqui é o diffuse map, né, no caso do PBR chama albedo, né? Não me pergunte por que esse nome, mas ele chama albedo para material de cor no PBR e é mais próximo disso, né? Que você está tirando mapas de sombra e luz, né? Você está deixando só a cor de fato. E você vai notar que os materiais, eles não são chapados, ele tem variação de cor. É essa variação de cor que vai ajudar no shader, dar o realismo. Então, são várias variações, não é só no normal map, né? Que é o de relevo. Tem variação no roughness, no metalness, na cor em si, né? Então essas variações que vai trazer mais realismo para o shader, né? Vai dar mais qualidade depois para o shader, tá? Então é por isso que eu gosto de fazer isso no Polypaint. Porque tá no High Poly, então imagine só, eu posso mostrar o High Poly com cor. Lembra que eu não mostrei aqui ó, o Polypaint aqui da escultura? Ó, isso aqui é um Polypaint tosco que eu fiz no modelo sem Polypaint. A diferença de um da esquerda sem Polypaint com Polypaint. Então o diretor de arte já tem uma noção se isso vai ficar legal ou não. Então quando eu mostro também com Polypaint, facilita o diretor de arte entender o modelo, né? Você mostra os dois, você mostra sem e com cor, aí ele facilita ele ter noção se vai ficar legal. Então ele já tem a noção de direção de arte, por isso que ele é diretor de arte, ele vai ter noção. Aqui um outro exemplo de modelo com Polypaint 100. Esse aqui é um outro exemplo do, do personagem tubarão, né? Então tem aqui o tubarão, deixa eu ver aqui, que é esse daqui. Para quem quiser depois ver mais calma aqui, vou passar o link para vocês. Então tem aqui esse projetinho do tubarão, tem vários breakdowns, na mesma ideia do Blacksmith, mas é outro personagem. Mas tem essa característica aqui de blocagem, que eu já falei para vocês, né? Começa bem simples, vai blocando, refinando, né? E aí chega na parte do Polypaint, olha a diferença que dá. Um personagem sem Polypaint com Polypaint, né? Ele já traz uma vida maior. E aqui ainda é o High Poly. Eu não fui pro Retopologia, UV, Bake Texture, Substance, Painter, que demora. Então até eu chegar lá, vai demorar. Então aqui, só no High Poly, o diretor de arte vai ter noção. Pô, pensando bem, esse vermelho aqui, eu sei que é a mesma cor lá, mas não funcionou no 3D. Será que a gente pode tentar uma outra cor aqui? Talvez um roxo? Sei lá. Não sei. O diretor de arte vai perceber isso e vai alterar se ele quiser, entendeu? Então, com o High Poly já com um pouquinho de cor, mesmo que ainda bem sketch, ajuda o cliente a perceber o resultado final, né? Mesmo ainda não tendo shader, nada. É tudo ZBrush aqui, tá bom? Então, esse é um dos motivos por que eu faço Polypaint no High Poly, tá? Nesse sentido. Tá fazendo sentido, pessoal? Sei que eu falo muito, mas... Sim, tá fazendo. Eu tô deixando o microfone mutado pra. tranquilo. Mas tá bem legal. Beleza. Eu vou ter que reassistir a live várias Essa é a vezes. ideia. Não, Ter mas que é muita informação voltar, mesmo. anotar, voltar. Peraí, anotar de É, novo. 100%. O importante é fazer sentido, assim, que aí
você vai vendo às vezes a primeira vez um assunto, né? E é novidade, né? Mas o importante faz sentido, né, para você depois rever e vai começando a entender melhor. Se não entender, agora também não tem problema, assim. Essas coisas você vão fazendo cada projeto. Por isso que é importante terminar os projetos, cada ciclo, né? Termina o Sim. high poly, low poly, UV, tudo mais, porque você vai rever isso toda hora. Toda hora que você faz um projeto, você revê essas coisas. E aí você vai memorizando, não só memorizando, mas entendendo. E quando você entende, você começa a criar, não copiar, entendeu? É a diferença. E aí começa a destacar de um artista que cria e copia, né? Ah, esse cara só copia, esse aqui cria, entendeu? Esse começa a criar tutorial. Ah, esse é o jeito do Rodrigo de fazer isso aí. Um exemplo, né? Você começa a criar quando você começa a entender, entendeu? Então isso leva um tempo, né? Mas não desanima se não faz sentido agora. Com o tempo você vai percebendo as coisas melhor e vai conseguindo entender, assim, com o tempo. Mas por isso que é importante terminar os projetos, né, para fazer esse ciclo de aprender cada etapa, né? Cada etapa você aprende algo e vai reforçando. Beleza. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá falando de feedback aí. Eu acho que vai ter sim, vai ter sim. É, vai ter feedback no quando chegar mais perto do final, quando ele terminar. Aí Sim, já tô vocês mandem já um link do ArtStation, que ele dá uma olhada. eu vou dar uma acelerada aqui para não tomar mais tempo aí, porque se deixar vai falando, você vê que o assunto vai puxando uma coisa. É, Não, mas relaxa. Eu mesma tô é, aproveitando bastante. Eu esperava um beleza. bate-papo e ganhei um workshop. É isso aí. É call center, workshop call center. O cara ligou para tirar a dúvida como conectar a internet e aprendeu a fazer um personagem assim. É. Boa. Ô, louco, meu, 4 horas. Não, não deu Tá 4 4 horas. horas ainda não. Tem 40 minutos de espera que eu comecei a live. Ah, tá, é só 3 horas e meia. É, Nossa, só só 3 horas. 3 horas e meia. Tá tranquilo assim, né? De boa, né? Suave. É, vamos lá. Você tem como fazer um intervalinho só pra pegar uma Tem, água? Que com a minha água certeza. acabou. Bebe água. Eu ia até falar isso, eu esqueci. Vai lá, bebe água, Minha água acabou estica a aqui. coluna, É, vai ao então banheiro, resolve tudo. eu já volto aí. Eu vou pegar só uma água e já volto rapidão, beleza? Beleza. Intervalo de 5 minutos ou 10, sim, galera. Bom, galera, vão mandando aí o ArtStation de vocês pra receber feedback. Água, pago. Como assim a água veio pago? Tá, água eu pago. Better call Rodrigo Pixel, né? Mas eu tava esperando. Não sei o que eu tava esperando, eu só sei que eu recebi um workshop, olha só que legal. Um workshop aqui no canal, ó só. Eu acho legal que ele consegue é, explicar bem. No caso, ele tá explicando acelerado, né? Porque, enfim, não, realmente é muito conteúdo pra resumir, né? Em, sei lá, 4 horas de live. Então, é pesado, assim. Mas imagina se ele decidir montar um workshop mesmo. Aí ele vai conseguir separar melhor essas etapas. Workshop completo, sim. Depois a gente vai lá ficar reassistindo. Reassistindo, reassistindo. Assim, essa questão que ele falou do planejamento é algo que eu tento fazer, né? Assim,
Não tão detalhado igual ele mostrou aí, mas eu faço o mínimo que eu uso aquele Hacking Plan, né? E aí me dá uma visibilidade maior. Eu fiquei um tempo sem usar, mas quando eu não tava usando, eu usava o próprio PeerHef e ia escrevendo no PeerHef, que foi o que eu fiz no Drácula, né? Eu tava escrevendo no PeerHef o que eu tinha que fazer. Isso já ajudava também. Se não fosse acelerado, seria 12 horas, tipo isso. Aí depois divide e faz um curso na Udemy. Perfect. Curso na Udemy total. 12 horas. Urtei. Workshop na velocidade 2, hein? Pô, eu tô aqui acelerado. Eu tô falando aqui que ele falou aí, se não fosse acelerado seria 12 horas. Aí eu falei, 12 horas divide, já é um curso na Udemy. É, então. Mas é mais uma introdução, assim, né? Eu não espero a pessoa virar um profissional depois disso, entendeu? Não Não, tem mas como, isso assim. aí já deu muita visibilidade, tipo, uma noção muito grande do que deve estudar, como deve pesquisar, sabe? Como Sim, deve se é mais organizar. essa ideia, assim, é mais informativo, né, do que explicativo, né, vamos dizer assim. É mais, olha, informar, existem essas profissões, existem as etapas, né, isso você vai precisar aprender, mas não quer dizer que com isso você vai ser profissional. É apenas uma forma de direcionar, né? Às vezes Sim, para você buscar um tutorial, quando você vai buscar um tutorial, você já tem uma noção do que pesquisar, né? sim, É muita coisa que o profissional não sabe. Então, é bem isso também, né, o Jaime? Essas coisas é importante. É, é isso que diferencia, às vezes, né, de um profissional para o outro, né? Então, não que os outros profissionais não tenham esse conhecimento, mas às vezes não falam esse conhecimento, entendeu? Então, isso passa despercebido, assim. E às vezes é o que faz a pessoa melhorar a forma de estudo, né? A forma de aprendizagem em geral, né? Então, enfim, buscar se informar, né? Sempre que possível. Mas fazer isso sozinho é muito difícil. Ou você vai levar alguns anos aí fazendo sozinho. sim. Galera, manda aí os links. Beleza? Não deixa para o final os links do ArtStation. Vai mandando aí. Você tá separando, Vic, então? Hã? Não, eu falei, só Você- que Ah, ainda eles não mandaram. tá, entendi. Mas você vai separar então? Ou vai, no caso, É, como você se quer eles fazer? forem mandando, eu vou ir separando os links do ArtStation. Tranquilo. Boa. É a luz no fim do túnel, isso mesmo, Alex. Tá de boa. Fico feliz aí que tá sendo útil de uma certa forma, até para vocês né, estudarem mesmo, né, buscarem conhecimento assim, né, que eu sei que foi difícil para mim, né, buscar conhecimento assim, né, sou muito grato aos professores que eu, né, tive a oportunidade, muita gente aí, aprendi o Gilberto Magno, Danilo Ataí, Thiago Oliveira, tem muita gente da galera da Melies, né, enfim, muitos professores, Rafa Souza também, sou muito grato a todos os professores e as amizades que eu fui fazendo, né, nas aulas também. Então isso me ajuda também a melhorar, né, de uma certa forma. Então contribuiu para a formação, né. Então é importante, né, não faz isso sozinho, né, busca, seja num grupo de estudo aí, nem que seja do Discord, né, busca se ajudarem, né, se for o caso, né, isso que vai fazer vocês melhorarem, né, ou ter uma maior consciência, né, que às vezes é o que falta pra gente, né? Que a iluminação é isso, é autoconsciência, né? Realização. Bem filosófico isso, né? Sim. Mas, é, enfim. Inclusive, isso, já que eu falei disso, para quem quiser sobre isso, é um canal legal, assim. Tem eu vou passar dois canais, um em inglês e outro em português. Tendo sobre essas coisas de autoconhecimento, né? Pô, é um canal muito bacana para quem quiser. É,
do Arata Academy, é bem bacana, assim. E tem o Actualize, que é em inglês, é muito bom também, tem vários assuntos. Então, off-topic aí, né? Tipo, uma coisa paralelo, mas pode ter a ver. São esses dois canais aí do YouTube. São vários assuntos bem diversos, assim, mas um é para inglês, ó, então, ó, que legal. Você pode aprender inglês, estudar inglês e aprender outra coisa também. Enfim, é, voltando aqui, tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Passou batido? Não, o pessoal não mandou pergunta, não. De boa. Tá com vergonha de mandar link? Não fica com vergonha, não. Vergonha é perder a oportunidade. Olha só. Olha É, o marketing. Hashtag ah, marketing. sim. Imagina, você tá tendo a chance de conversar aqui, ó, com um profissional que daqui um dia vai até esquecer nós. Olha o louco, mano. Que é isso, mano? Olha só. Tô brincando. Mas você tá tendo a chance aí, vai desperdiçar? Eu não desperdiçaria. Daqui uns anos eu não sei se eu vou fazer isso de novo, não. Mas Daqui uns anos tô vai ser brincando. 2.000 conto, né? Não, pra eu me É, ouvir 2.000, falar, 2.000 conto. 2.000 aí. Mais uma pipoca, um Guaraná. É. Mas é, enfim, mas é mais uma introdução mesmo, né? Nem considero isso um curso, assim, olha só, depois desse curso do Rodrigo, eu vou ficar um profissional melhor. Espero, mas não é essa a ideia. Isso aqui é mais informação, informativo para você mesmo buscar conhecimento de outros cursos, né? De outras pessoas, né? E assim, você aprender mais, aproveitar mais, né? Enfim, aprender a aprender, olha só que bonito. Mas se isso for útil, né? Enfim. Então a gente resumiu o high poly, né? Vou voltar aqui, Uhum. vou tentar acelerar um pouco mais, ser mais sucinto aqui, mais resumido. Aí depois do high poly terminado, né? Só recapitulando aqui a imagem do high poly. Esse é o high poly final, terminou o high poly e aí vai para onde, né? Aí